aqui. Pena que não tá gravado, viu? Cara, é minha hater. Socorro! É minha hater. Ela tá querendo derrubar minha aula. Tá querendo me silenciar. Aqui. Juro que foi eu mesma. Aqui apareceu. Para mim foi você que derrubou. Pior que eu tô em 2 lugares aqui. Daqui a pouco foi até eu mesmo, provavelmente. Vamos aqui continuar. E a genética molecular é que vai lidar com esses processos. Então, Eu saí do celular aqui, gente. todos Não os dá nossos certo. ganhos de genética Eu fui foi a fechar partir... aqui o negócio do celular. Karen, Aí eu acho que derrubou tu tá com o áudio alguma aberto. coisa aqui. Aí pra você assim. Tô falando, ela tá querendo me boicotar. Tô falando. Já descobri quem é que mandava aquelas energias que fazia que meu data show caísse. Acabei de descobrir. Vamos lá. Bom, então, a biologia molecular é a área que ela estuda a nível molecular toda a função, toda a estrutura genética da sua expressão e até mesmo a questão das proteínas. É uma ciência que ela depende de muitas outras áreas, como química, genética e bioquímica. Bom, a engenharia genética é um ramo da biologia molecular, onde a gente trabalha muito com as técnicas e suas aplicações. É por isso que eu gosto muito dessa disciplina, justamente porque é onde a gente se aprofunda no processo. E hoje em dia, se vocês viram pandemia, vocês viram, então, o que é engenharia genética. E o mais legal, se tem alguma coisa legal dessa pandemia, é que as pessoas aprenderam um pouco sobre esses processos. Hoje em dia você fala das pessoas, não, eu fiz um PCR. Eu tenho amigos que não tem nada a ver com a área, falam assim, não, eu fiz meu teste por PCR, Lucas. Aí eu falo assim, que bom, que legal. Algumas pessoas falam, não, só fiz o do nariz mesmo, outros falam que fez o do dedo. Mas a maioria das pessoas falam do teste, já sabe um pouco da PCR. A maioria das pessoas, o brasileiro virou praticamente, eu acho que nem o brasileiro, a gente fala muito brasileiro, mas eu acho que o mundo todo virou apto no desenvolvimento de vacina. Então, praticamente todo mundo, o que durante muitos anos todo mundo foi médico por Grey's Anatomy, e hoje a gente se tornou biotecnologista pela pandemia. Então, todo mundo hoje sabe o que é vacina, todo mundo hoje sabe o que é variante, todo mundo sabe o que é DNA, o que significa, todo mundo sabe o que é porção, todo mundo sabe fazer vacina de RNA. Então, dá um grande podcast de como as pessoas voltaram um pouco os olhos para a ciência. Claro que a gente tem os negacionistas, mas elas começaram a voltar, as pessoas começaram a entender as coisas. Mais ou menos, porque às vezes surge um negócio que você tem que tomar um suco de limão com pH 17, que também você precisa dar umas ignoradas, né, nesse processo da pandemia. Mas eu acho que um saldo positivo da pandemia é justamente essa questão, principalmente a gente abre os olhos para a biotecnologia. Então, muitas vezes as pessoas não sabiam o que era, e hoje em dia e pior que as pessoas hoje em dia, elas já sabem, elas já controlam, mas ainda elas têm medo, porque muita gente fala assim, nossa, mas uma vacina foi descoberta há em um ano. A maioria das pessoas nunca souberam nem o tempo que demorou para fazer as outras vacinas que elas estavam. Mas a vacina só tem 50% de eficácia. Ninguém sabe as outras eficácias. Ninguém sabe que a vacina da gripe que a gente toma todo ano tem uma eficácia de 55%. Ninguém sabe que a BCG ela tem uma eficácia de 60%. É muito raro a gente ter uma vacina que tem uma eficácia tão alta como a gente está tendo. E aí, de repente, surgem as variantes. E aí agora está todo mundo sabendo o que é variante, o que é uma mutação, o que é uma modificação. Então, a gente acaba, então, entendendo desses processos. Então, para mim, a pandemia veio trazer um ganho muito grande para a biotecnologia, para a engenharia genética nesse processo. Mas, falando da engenharia genética, ela começa, principalmente quando a gente começa a entender a estrutura do DNA. Então, como a gente começa a entender o que é um gene, como a gente começa a entender a composição molecular do material genético. Claro que somente em 1953
que a gente passa a descobrir a estrutura do DNA, principalmente por Watson e Crick, que a gente sabe também do grande trapaça que houve nesse processo, onde Rosalind Franklin foi uma das principais uma das principais sofredoras nesse processo, exatamente um golpe desse processo. Depois, em 1978, a gente passa a conseguir produzir coisas através de Escherichia coli, fazendo com que as bactérias se tornem como se fossem biorefinarias, né, onde a gente consegue, então, produzir em reatores determinadas moléculas e consegue purificar. Inclusive, uma das coisas que a gente descobriu foi justamente o uso dos plasmídios. E nesse plasmídio a gente passa, então, a utilizar. E aí a gente agora, voltando para a pandemia, a gente consegue ver que várias vacinas são baseadas na questão de plasmídios de RNA. Então, a gente consegue injetar no indivíduo RNA, fazer com que as células desses indivíduos, elas reconheçam esse RNA, traduzam esse RNA numa proteína, e agora aquela proteína produzida vai ser reconhecida pelo sistema imune. Então, vocês já viram com o Guilherme que você pode pegar células dendríticas, e essas células dendríticas ou produzirem a proteína e já apresentarem, ou as células musculares produzirem a proteína, e as células dendríticas capturarem e levarem a apresentação do antígeno para os linfócitos T, principalmente o linfócito TCD4, por ser um antígeno extracelular. Foi aí, então, que agora uma outra surge também, a possibilidade da gente sequenciar, então a gente sequenciar desde genomas humanos até genomas bacterianos. Então, em 1990, surge o projeto Genoma Humano, onde lá no projeto Genoma Humano, a gente tem uma plataforma com vários sequenciadores, que ainda sequenciavam sequências muito pequenas, e por isso que precisava de um volume muito grande, por isso que o genoma bacteriano humano foi caríssimo, ele partiu a $1 bilhão. Então, e demorou muito tempo. Então, 10 anos depois foi que foi lançado o primeiro rascunho. Esse rascunho mais para frente, eu falei 1 bilhão, é 30 bilhões. Esse rascunho mais para frente foi fechado, então, nesse rascunho, 99% do genoma foi sequenciado, com 99,99% de precisão. Hoje em dia, por causa do sequenciamento de novas gerações, a gente consegue fazer genomas com muita facilidade, tanto que milhões de genomas bacterianos já foram feitos. Países, por exemplo, como o Reino Unido, todos os casos positivos são sequenciados, então, para eles entenderem qual é a grande questão. E aí foi um dos grandes problemas que a gente teve no Brasil, um dos milhões de problemas que a gente teve no Brasil para essa questão da pandemia foi justamente isso. A gente não fazia um monitoramento de sequenciamento das nossas cepas. Então, hoje a gente tem ouvido falar, da cepa amazônica, da cepa tal. No entanto, a gente só se alertou para isso porque o Reino Unido viu uma cepa que era mais transmissível, que estava vindo de pessoas que tinham vindo do Brasil. E aí essas pessoas tinham vindo de Manaus. E aí o Brasil, meu Deus, a gente está tendo introdução de novas mutantes. No entanto, eu, Lucas, acho que essas cepas já estavam há muito tempo. E associado à falta de cuidado que a população tem, que a população encheu o saco da pandemia, ninguém mais aguenta ficar em casa, e a população, principalmente a população jovem, falou assim, meus casos vão ser mais leves, elas estão saindo para a rua, e isso faz com que elas se multipliquem maior. Por exemplo, no entanto, quando a gente descobre essas variantes, a gente pode entender mais. Então, por exemplo, ontem ou anteontem saiu um estudo dizendo que a variante que foi vista do Reino Unido, os indivíduos que têm ela têm carga viral 10 vezes maior. Então, assim, ela não é mais facilmente disseminada. Mas o indivíduo que tem ela tem uma carga maior, então ele se torna um vetor muito maior, porque tem mais vírus para ser disseminado. Por isso que ela é disseminada, não porque o vírus tem alguma capacidade de entrar mais no hospedeiro. Entendeu? Então, esse processo é que dificulta as coisas.
Deixa eu só responder aqui, um negócio aqui. Vou responder o pessoal do mercado, porque a gente nessa pandemia tem que fazer até mercado online eu faço. Bom, outra coisa que a gente começa a trabalhar também com questão de células sintéticas, e uma das coisas que a gente conseguiu fazer nessa pandemia foi também as vacinas sintéticas. Então, por exemplo, você pega a vacina da AstraZeneca, se eu não me engano, a vacina da Johnson e a vacina da russa, todas elas são feitas com adenovírus sintéticos. Então, é um adenovírus que foi inserido um material genético nele, que tinha uma porção do coronavírus, e porque o sistema imune reconhece muito melhor vacinas que são atenuadas, que é o que acontece nesse caso. Então, a gente consegue manipular, a gente consegue fazer a manipulação genética para criar indivíduos novos. Foi também graças à engenharia genética que surgem as vacinas gênicas. Então, exatamente o que a Pfizer e a Moderna fizeram, eles pegaram uma porção do vírus, que é essa porção aqui, inseriram o RNA desse vírus em um RNA, um plasmídio de RNA, porque essa molécula, para ela ficar um pouquinho mais estável, e aí eles simplesmente injetam um indivíduo, fazendo com que as células musculares ou a própria célula dendrítica capture esse plasmídio e faça a produção das proteínas para que as células dendríticas depois apresentem esse processo. A mesma maneira, a gente tem produzido algumas vacinas que estão surgindo agora, são vacinas baseadas em proteínas recombinantes. Da mesma maneira, você pega porções desse vírus, coloca no plasmídio, coloca dentro de uma Escherichia coli ou de outros vetores, se eu não me engano, é uma vacina do grupo da Índia que eles estão fazendo, que eles não colocaram em Escherichia coli, eles colocaram em células mamíferas. Aí, mas o princípio é o mesmo. Essa célula agora vai começar a produzir a proteína, depois você purifica essa proteína e coloca no indivíduo. Aqui foi uma maneira, da mesma maneira que faz com terapia gênica, foi que alguns grupos fizeram também com adenovírus. Então, você insere dentro de um vírus, espera-se que esse vírus entre dentro da célula, e, no caso de terapia gênica, a gente faça, então, a modificação, a construção, não a construção, mas a regeneração daquelas células para agora produzirem o que é realmente. A gente pode fazer marcadores para questão de criminalística, para identificação de criminosos, de teste de paternidade. A gente pode fazer a produção de OGMs, de organismos geneticamente modificados, tanto da parte de alimentar, como, por exemplo, aqui o Golden Rice, que é um dos grandes exemplos que eu dou. Inclusive, essa semana, uma aluna viu uma reportagem do Golden Rice, falou assim, me marcou no Instagram, falando justamente que ela só lembra de Golden Rice quando ela lembra de mim quando se fala de Golden Rice. O Golden Rice foi vocês que fizeram, né? Então ela compartilhou e me marcou. Eu acho que foi, gente, que esqueci o nome dela. Não lembro. Lívia. Oi? Lívia, foi Lívia, exatamente. Lívia que me marcou, falando da questão do Golden Rice. E aí, esse é um arroz, na verdade, que teve a inserção do gene para a produção da provitamina A. Então, e além disso, eles colocam a produção de um pigmento para poder diferenciar, por isso que ele é chamado de Golden. A gente pode utilizar esse processo também para a questão dos OGMs, para a construção dos transgênicos, que a gente tem de resistência à planta, resistência a herbicidas, e da mesma maneira, tanto nas plantas quanto nos animais, você pode fazer a produção de transgênicos. São coisas que a gente vai passar ao longo de nossa disciplina. Ok? Então, com isso, meninos, terminamos a aula de hoje. A aula de amanhã já é a aula... Deixa eu ver.
A aula de amanhã já é uma aula de revisão, a gente já começa a revisar Biomol. Não esqueçam de entregar os materiais de vocês, e que eu queria que vocês já se dividissem, já fossem falando os nomes dos grupos que eu ia anotando aqui. Grupo 1, grupo 2. Alguém me coloca em algum lugar, eu não conheço ninguém. Quem falou que não conhece ninguém? Edma. Oi, Edma. Alguém abraça a Edma, gente. São 6 grupos. E vocês estão, na minha lista, vocês estão em 17. Então, são 5 grupos com 3 e um grupo com 2. Ó, Edma, Carol está pedindo para você fazer com ela e com Sabrina. Então, já temos um grupo aqui. Espera aí, calma, calma. Então, temos um grupo. Carol Silva, Sabrina e Edma. Um outro grupo, Lucas, Karen, minha hater, e a Lina. Corajosos vocês entrarem no mesmo grupo que minha hater. Eu também, na hora que ela estiver apresentando o seminário, eu vou fazer um monte de coisa. Vocês vão ver, vou ficar ligando o áudio. Brincadeira, viu? Pode fazer que nada me abate, nada me... Eduardo vai fazer com Emily. E pior que eu ameaço, Karen, gravando. Ainda grava a aula para deixar a prova. Que depois... Ó, gente, vocês estão de prova que é brincadeira, viu? Se Emily usar algum Ninguém está de prova em nada. Se vocês usarem algum dia... Carolina Andrade também está pedindo para alguém colocar ela no grupo, em grupo. Botem aqui no chat para eu ir anotando. Até agora já tenho 3, faltam 3. Outro grupo, Viviane, Clarice e Tati. Faltam 2. Ó, quem está sem grupo ainda? Caroline, Ohana está sem grupo, João Vitor está sem grupo, Luiz Felipe está sem grupo, Matheus está sem grupo, Newton está sem grupo e Newton está sem grupo. Então, Felipe, Matheus e mais uma pessoa. Escolhe aí, Felipe. Depois você já avisa a pessoa que você quer. Você quer Carol e Peraí, Eduardo. Nilton é para quem? Que agora eu perdi. Para Matheus e Felipe, pronto. Ah, tá. Então, eu vou colocar no outro grupo. Carol, Ohana. Deixa eu ver quem é a pessoa que está faltando aqui. Carol, João Vitor. João Vitor. Pronto. Vamos aqui sortear democraticamente. Deixa eu ver quem é que vai aqui. Ó. Estou dobrando todos os papéis. Vou fazer igual outro dia eu vi um sorteio na internet que a menina sorteava e ela sorteava já segurando o papelzinho, achando que ninguém estava percebendo.
Não tenho grupo da disciplina Whats. Alguém cria. Já vou dizendo, Lucas só responde o WhatsApp em horário comercial. Fora do horário comercial, Lucas responde, Lucas visualiza, deixa ficar azulzinho, mas não responde. Vamos lá. Vou sortear para Carol Silva, Sabrina e Edma. Qual que é o grupo que elas estão aqui? Tá aqui no sorteio. 4. Então, meninos, vocês são grupo 4. Carol Silva, Sabrina e Edma. Lucas, Karen e Alina. 1. Mentira, não sorteei ainda não. Já ia falar que era mentira. 5. Agora tá tudo certo. Eduardo e Emily. 3. Vamos, Viviane, Clarice e Tati. 1. Não é possível. Tá apagando mandiga aqui. Felipe, Matheus e Newton. 6. Carol, Ohana e João Vitor automaticamente são grupo 2. Bom, então, por exemplo, vamos dar o exemplo dos meninos que ficaram com o grupo 1, Viviane, Clarice e Tati. Então, o tema de vocês é sobre... Deixa eu aqui compartilhar de novo. Então, o tema de vocês é sobre PCR, aqui, é do módulo de PCR e PCR em tempo real. Assim, então, vocês devem pegar um artigo que fale de PCR em tempo real e que mostre João Vitor, ele está na sala. Aí, Carol. Então, vocês têm que pegar esse tema, procurar um artigo que tenha essa temática, a aplicação dessa técnica, e vocês devem mostrar para mim. Falar assim, não, Lucas, esse artigo tá bom, vou bater o olho, e aí vocês podem apresentar esse artigo. Os outros grupos, então, o grupo de Carol, Sabrina e Edma, Lucas, Karen, Aline, Eduardo e Emily, Felipe, Matheus e Newton, Carol, Hanna e João Vitor, vão ter que pegar nessa mesma temática aqui de PCR em tempo real, um artigo também, só que vocês não vão apresentar em 20 minutos como as meninas vão fazer. Vocês vão fazer um slide só, explicando o que o artigo fez. Pode utilizar esquema, talvez até mesmo alguns organogramas que expliquem bem legal a aplicação que a técnica teve naquele artigo. Ok? Alguma dúvida, meninos? Não? Tranquilo? Então, amanhã começamos com revisão, logo depois de terminada a revisão. Na revisão, a gente vai sempre fazer uma aula e uma atividade, e depois, mais para frente, a gente já começa a parte dos projetos. Eu vou colocar esses grupos lá no Classroom, para vocês lembrarem sempre quais os grupos dos seminários, e eu acho que é isso, ok? Então, amanhã nos vemos, amanhã é 10h40 a aula, né, no último horário próximo do almoço, então, a gente se vê amanhã, viu? Tchau para vocês, até... essa aula fica gravada lá no Classroom. Eu acho que como o Karen derrubou minha aula, vai vir 2 arquivos, da primeira parte, aí depois Karen se revelando a minha hater, da segunda parte.
ok? Tchau pra vocês, meninos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Bom almoço.